Sabe, no mercado financeiro existe uma diferença fundamental. Faturamento, bom, ele acompanha o ritmo do negócio. Mas patrimônio? O patrimônio é outra história. Ele exige algo muito mais profundo: coordenação. Porque a riqueza de verdade, ela não vive apenas nos números de uma planilha. Ela vive, de fato, na estrutura que sustenta esses números, na arquitetura pensada para garantir a sua permanência. E pode acreditar, esse dia ele sempre chega. É o momento da verdade. Aquele instante em que a solidez de um legado é de fato posta à prova. É aí que se revela a diferença gritante entre simplesmente acumular bens e construir um patrimônio que realmente perdura. Pois bem, para entender essa arquitetura, primeiro a gente precisa conhecer quem a constrói. E aqui falamos de um protagonista, um herói, na verdade, que muitas vezes é esquecido pelo mercado tradicional, mas que na realidade é a grande força motriz da nossa economia. Ele é o que chamamos de o milionário invisível. Pense em empresários, médicos, produtores rurais. Pessoas com um patrimônio imenso, mas pouca liquidez. A riqueza deles não está no extrato do banco. Não. Ela está construída em empresas, em imóveis, em legado. É capital produtivo, real. E o mais curioso, são completamente ignorados pelos grandes bancos. Por quê? Porque os bancos só conseguem enxergar o saldo líquido. Eles ignoram o valor de uma vida inteira de trabalho. Esse é o nosso oceano azul, onde o mercado tradicional simplesmente não soube navegar. E a jornada desse herói, sabe como é? É solitária, muito solitária. A riqueza, que deveria trazer liberdade, acaba trazendo uma sobrecarga imensa. A de gerenciar um time de especialistas que simplesmente não falam a mesma língua. O advogado diz uma coisa, o contador outra, o banqueiro uma terceira, cada um no seu quadrado. E todo o peso de fazer essa engrenagem funcionar fica nos ombros de quem? Justamente de quem tem menos tempo para isso. E essa falta de sintonia, ela tem um custo altíssimo. É como ter uma orquestra cheia de músicos geniais, mas sem o maestro. O que acontece? Em vez de harmonia, o que se tem é ruído, caos e uma enorme ineficiência. Vamos visualizar isso. De um lado está o modelo tradicional. É um caos. O cliente é forçado a ser o maestro de uma orquestra totalmente desafinada. Agora olhe para o outro lado, o modelo Nela. Aqui a gente cria uma mesa de planejamento coordenado. Pense nisso como um cérebro único, onde todos os especialistas, todos eles, tocam a mesma partitura. E essa partitura tem um nome: a construção de um legado. Essa fragmentação ela vai minando o patrimônio, de forma silenciosa, mas muito real. Sabe o que é isso na prática? É aquele imposto que se paga mais porque a decisão do contador não conversou com o planejamento da sucessão. É a multa que chega por causa de um contrato que o advogado redigiu sem entender a estrutura da empresa. São pequenas rachaduras que, quando somadas, podem sim levar um império inteiro a ruir. Mas, como em toda grande jornada, chega um momento em que o herói encontra um mentor, alguém capaz de trazer clareza para o caos, um guia que entrega as ferramentas certas para a vitória. E esse mentor tem um nome. É o IWA, o Independent Wealth Advisor. E preste atenção na palavra independente. Ele não está aqui para vender produtos, não tem essa agenda. O único compromisso dele é com uma coisa: a longevidade do patrimônio. Ele é, ao mesmo tempo, o arquiteto que projeta a fortaleza e o guardião que a defende de qualquer ameaça. Com a chegada do Iowa, aquela orquestra finalmente encontra o seu maestro. De repente, cada especialista se torna um músico afinado. E a Sinfonia do Patrimônio, ela começa a ressoar com propósito, com segurança e, o mais importante, com continuidade. E claro, esse maestro não rege de improviso. Ele segue uma metodologia testada e comprovada. Uma verdadeira arquitetura que tem uma função: transformar a complexidade em simplicidade. É o que chamamos de gestão patrimonial integrada. E ela funciona em 3 níveis, bem definidos. Primeiro, lá em cima, na estratégia. Aqui a gente define o porquê, o grande propósito do legado. Depois, descemos para a tática. É onde desenhamos toda a arquitetura jurídica e societária para sustentar essa visão. E, por fim, chegamos na operação. Aqui é a execução, o dia a dia, garantindo que tudo que foi planejado seja de fato colocado em prática e acompanhado de perto. Todo esse modelo se apoia em 3 pilares, que são simplesmente inquebráveis. O primeiro, integração absoluta. É a ideia de um único cérebro trabalhando para o cliente. Fim. O segundo, assinatura mensal justa. Um modelo transparente, totalmente alinhado ao tamanho do patrimônio, sem surpresas. E o terceiro, talvez o mais importante, parceria verdadeira.
Porque nós não vendemos um serviço, nós construímos uma relação de confiança. E isso começa com um processo de seleção que é mútuo. É isso mesmo. Confiança não se compra em prateleira. Confiança se constrói, passo a passo. E na nossa filosofia, essa construção tem que começar muito antes de se pensar em qualquer contrato. Funciona assim, através de uma jornada de até 6 encontros, a gente faz um mergulho profundo. E veja bem, é uma entrevista mútua. Nós precisamos conhecer o cliente em detalhes, mas igualmente o cliente precisa conhecer a fundo a nossa forma de trabalhar. Nesses encontros, a gente educa, alinha todas as expectativas e começa a desenhar a estratégia. E só avançamos para a parceria se e somente se houver uma sintonia total dos dois lados. Porque no fim das contas, o que é caro de verdade? Caro é aquilo que não entrega o que prometeu. É por isso que o nosso primeiro trabalho é alinhar todas as expectativas, sem deixar nenhuma ponta solta. Assim garantimos que a parceria já nasça sobre a base mais sólida de todas, a da transparência e da confiança mútua. E o resultado disso tudo? Com a estrutura certa no lugar, com a orquestra finalmente tocando em harmonia, aquele herói cansado se transforma. A exaustão vai embora. E o que fica? Fica a inspiração para continuar construindo. A nossa diferença fundamental pode ser resumida na primeira pergunta que fazemos. Enquanto o mercado tradicional pergunta quanto se quer investir, a nossa pergunta é outra, é o que se quer preservar. Percebe a diferença? A matéria-prima deles é o dinheiro, a nossa é o propósito. É uma outra forma de enxergar, porque no final das contas, o que realmente define um legado não é o tamanho do saldo bancário. É a tranquilidade, a paz de espírito de saber que os valores, que o trabalho de uma vida inteira, tudo isso vai perdurar, vai atravessar gerações. Então fica a reflexão. Qual é o legado que cada história vai contar? É uma pergunta que vai muito além do financeiro, não é? Ela toca na essência da jornada de cada pessoa que constrói algo. E a resposta? A forma de garantir que essa história seja bem contada, com segurança, está exatamente aqui. Entender que a longevidade não é um acaso. Não é sorte. Ela é projetada. É construída para garantir não só a continuidade, mas, acima de tudo, a tranquilidade. Nila, a arquitetura de um legado, transformando o agora para expandir as possibilidades do futuro.